Bom dia! Agora 9h47, horário de Brasília. Nós estamos entrando aqui em mais uma live nessa manhã para falar de mais algum tema sobre relacionamento. E você que está entrando, vai colocando da onde você é, se é a sua primeira vez, se é a primeira viagem, ou se você já é viajante de outras vezes, né? Eu vou falar hoje mais um tema que tem sido muito solicitado para mim na questão de relacionamentos. Como é que a gente lida com os relacionamentos? E tudo que eu falo aqui cabe para todos os relacionamentos, mas eu sempre dou uma ênfase maior para o casamento, né? E as pessoas têm me questionado, Adriana, como é que eu faço para não entrar numa discussão ou sair de uma discussão na hora que eu quero conversar com meu esposo, ou o homem, né, quer conversar com a esposa, como é que a gente faz para não discutir? E eu vou estar dando aqui alguns passos de como você não entrar numa discussão. A Eliane está dizendo que é de Hidrolândia, Ceará. Olha que legal, seja bem-vinda. É a primeira vez, é a primeira viagem aqui no GPS ou já são outras vezes? Já é viajante? Vão colocando aí. E aqui embaixo você tem um quadradinho com ponto de interrogação. Para ficar mais fácil de eu visualizar as perguntas que porventura você queira fazer, você escreva aqui, olha, coloca aqui nesse quadradinho, você clica nesse quadradinho e escreve a tua pergunta. Porque às vezes eu falo aqui de uma forma geral, mas você está vivendo uma situação que tem se repetido e que é mais comum ao seu relacionamento, e você pode fazer aqui a sua pergunta, que eu vou estar respondendo a sua pergunta aqui ao vivo, tá bom? Como é que a gente faz para não entrar numa discussão? Como é que a gente faz para não brigar todas as vezes que quer conversar? Como é que a gente faz para justamente conseguir ter uma conversa? E talvez essa seja a pergunta na maioria das mulheres. As mulheres gostam muito de conversar, de dialogar, né? E os homens às vezes não são muito abertos para conversa. Quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos. A Eliane está dizendo que é a primeira vez, é a sua primeira viagem. Sejam bem-vindos. Quem já é viajante aqui comigo há mais tempo, quem é de primeira viagem também seja bem-vindo. E vamos então começar falando. Eu vou já direto ao ponto. Como evitar uma discussão, como não entrar numa discussão. A forma de você não discutir quando você quer conversar, eu vou dar mais alguns detalhes, mas eu vou já começar aqui com um princípio. É você iniciar uma conversa ouvindo a outra pessoa a partir do ponto de vista dela. Então, uma das coisas que você pode fazer depois que ouviu a pessoa é dizer para ela o seguinte: não, realmente, você está certo, eu estou te entendendo. Não quer dizer que esse dizer que você está certo é que você concorde com o que ela está dizendo, mas você está dizendo para ela que você está ouvindo a ela a partir do ponto de vista dela. Ok, eu te entendo, se eu estivesse no seu lugar, talvez eu faria a mesma coisa. Se eu estivesse no seu lugar, eu pensaria e agiria do mesmo jeito. Então, você está desenvolvendo empatia. A maioria das discussões que existe no relacionamento é porque as pessoas querem defender cada uma o seu ponto de vista. Então, o que acontece? Nós já entramos armados para conversar e isso tem que mudar. A gente vai ver que muitas vezes isso é alimentado pelo vício emocional que você tem. Eu vou falar um pouquinho mais, se der tempo hoje ainda, de eu esclarecer todos esses pontos a respeito da conversa.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, se você quer conquistar um diálogo saudável, você quer trazer a pessoa para a conversa, se desarma. Entra para a conversa preparado. Às vezes algumas mulheres me perguntam no consultório: Adriana, eu estou vivendo isso. Você acha que eu deveria falar com meu marido? Eu falo para ela o seguinte: você pode até conversar, mas você tem que estar preparada para essa conversa. E a forma de você se preparar para essa conversa é se desarmando. Porque quando alguém me pergunta isso, ela já tentou conversar várias vezes e não teve sucesso. Ela já tentou várias vezes ir no assunto e deu briga. E ela quer de novo tentar conversar, só que agora de uma forma diferente. Ela quer trazer realmente o assunto, a pauta, de uma forma que não tenha discussão. Não é tão simples se o casamento ou o relacionamento já está debaixo de um desgaste. Às vezes não vai ser na primeira vez que você já vai conseguir. A outra pessoa pode estar já armada com você, desconfiada, achando que você não vai, dessa vez de novo, conseguir conversar. E você vai ter que se preparar. Gente, presta uma atenção numa coisa aqui. Tudo que você quiser conquistar no relacionamento com o outro, primeiro você tem que ver se você está preparado para aquilo. Às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente não tem, às vezes, domínio próprio, não consegue se controlar na hora de uma conversa, não se prepara para uma conversa e quer que o outro saiba conversar. Então, a primeira coisa, se desarma. Já se prepara, não, eu vou conversar, mas nessa conversa, eu não vou querer colocar o meu ponto de vista de uma forma ferrenha. Eu vou aguardar, eu vou ouvir. Ouça com calma. Sabe o que a gente faz na hora da conversa? Quando a gente quer levar um assunto para ser resolvido, o outro tá falando, a gente tá ouvindo. Aham, tá, não, eu sei, tá. Ah, é porque ele não sabe isso, é porque ele não faz isso, não faz aquilo. A gente não ouve o outro, a gente fica se ouvindo as nossas razões. Enquanto você está ouvindo as suas razões, você não está de verdade na conversa, tendo empatia, desenvolvendo com a outra pessoa essa forma de entender as razões dele. Entenda uma coisa, numa conversa, os dois têm falhas e os dois têm razões. Então, quando você se abre para ouvir de verdade, que você está desarmado ou desarmada para ouvir o outro, você vai, primeira coisa, não entrar numa discussão. Diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Quando um não quer brigar, não vai ter briga. Então, você vai entrar para a conversa desarmado, disposto ou disposta a ouvir. Ouça, deixa a pessoa falar, não interrompa. Deixa ela falar tudo que ela tem para falar, mesmo que você não concorde. Essa é uma outra falha na hora da comunicação. O outro está falando, eu vi alguma coisa que eu não gostei, eu já interrompo. Não, mas não é assim não. Não pode. Tem que ouvir até o final. Ok. As mulheres, o homem tem que fazer preliminares na hora do sexo com a mulher, para preparar a mulher para o sexo. As mulheres precisam aprender a fazer preliminares na hora da conversa para o homem. Tem que preparar o homem para a conversa. Então, você vai chegar diferente. Você vai chegar de uma forma: amor, eu queria conversar com você, um assunto. Eu sei que a gente já conversou várias vezes, né? Mas eu preciso voltar nesse assunto. Eu não quero brigar com você, eu quero ouvir de verdade a tua opinião sobre esse assunto para a gente começar
a resolver essa situação. Olha aí, a Caroline está dizendo, aprendi isso no início do casamento, eu brigava sozinha até que desisti de brigar. Pois é, então tem que aprender a conversar, né? Não adianta brigar. E homem, se você começar a falar, ele se fecha e ele não conversa mais ou te deixa falando sozinha, ok? Mas aqui eu tô falando de um princípio para relacionamento, porque tem homens aqui me falando, olha, meu casamento tá insustentável. Lá no meu WhatsApp Business, eu tenho respondido a muitas perguntas de muitas pessoas, né? Eu tô com algumas listas de WhatsApp, onde as pessoas estão entrando e me fazendo perguntas e eu tô respondendo. E eu tô trazendo esses temas em cima das perguntas que estão sendo feitas. E tem alguns homens me dizendo, tá impossível de conversar com a minha esposa, tá difícil. Alguns estão dizendo, já está chegando no ponto de ter agressões. Então, assim, se chega nesse ponto, às vezes não é que o homem é violento, mas às vezes o relacionamento tá num desgaste. Tem algumas mulheres que enfrentam o homem como se fosse de homem para homem, que às vezes a coisa perde o controle. Eu não estou justificando aqui, tá errado, tá? Chegar num ponto como esse, mas tem que aprender a conversar. Então, assim, a mulher tem principalmente que é mais difícil. Por que eu estou falando aqui a mulher? Porque é mais difícil o homem se abrir para a conversa. Então, as mulheres têm que aprender a chegar nesse ponto de conversar, de preparar o homem para a conversa. E mostrar de verdade que não é uma mera manipulação, que ela está tentando se passar por boazinha para envolvê-lo na conversa e depois entrar numa briga. Não, é realmente de verdade. Se prepara para a conversa. O que às vezes algumas mulheres falam assim, eu já tentei isso e não deu certo. Às vezes não estava preparada para a conversa, mas usou uma estratégia de manipulação. Eu vou ver se eu faço desse jeito para eu conseguir o que eu quero, mas eu não estou aberta para ouvir. Presta atenção nisso. Tem diferença, tá? Tem diferença entre você se preparar de verdade para uma conversa e você tentar manipular o outro. Algumas mulheres usam estratégias de manipulação, de tentar ter o controle sobre as coisas. Não dá certo. Homem não é bobo, ele sabe quando você está tentando enrolar. Alguns homens estão dizendo assim, eu já concordo com tudo só para ter paz, só que isso também não resolve. Então, se desarma, entra para a conversa realmente disposto ou disposta a ouvir o outro, não interrompa quando o outro está falando, mesmo que você não concorde, vai ter o teu momento de falar. O outro terminou, você vai dizer, de verdade, tá? Aqui eu não tô falando de fingimento, no sentido de, eu vou falar só para agradar. Não é isso, de verdade. Ouviu? Olha, amor, eu até entendo o que você tá dizendo, né? Talvez se eu tivesse no teu lugar, dentro dessa situação, eu também estaria pensando isso. E eu até quero falar aqui de alguns sentimentos que eu tenho nesse momento. Quando você está falando dos seus sentimentos, você não está julgando, você não está reclamando, você não está acusando, você não está criticando. Amor, entenda, eu quero falar como eu me sinto, tá? Eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui para reclamar. A queixa, né, da maioria dos homens é que as mulheres criticam demais, que as mulheres julgam muito. A reclamação das mulheres é que os homens não querem conversar, quando conversam são grosseiros. Então, dos dois lados, tem queixas, tem reclamações nesse momento da comunicação. Então, quando você se abre de verdade, em alguns momentos, no começo, quando você tentar fazer isso, pode parecer, a sua cabeça vai falar assim para você, meu Deus, você tá fingindo, né? Para de fingir. E algumas mulheres ou alguns homens que levantam a bandeira, eu não minto, eu sou muito verdadeiro, isso é bom. Mas se chega num ponto de uma rigidez aonde você não entende
porque às vezes é a sua mente que está te sabotando e dizendo, isso é falso, você nunca foi assim. Pode até parecer falso, mas não dê ouvidos a essa voz. Na verdade, você não está sendo falso, você está treinando uma nova forma de comunicar. Então você vai dizer para a tua mente, com a persistência, você vai dizer assim, ei, eu estou treinando uma nova forma de comunicar. Eu sei que eu não era assim, mas eu preciso aprender a conversar com meu esposo, eu preciso aprender a conversar com a minha esposa, se eu quiser ter uma nova forma de agir no relacionamento. Gente, aquela velha frase, se você quer conquistar resultados novos e diferentes, você tem que começar a fazer diferente. Se você faz sempre do mesmo jeito, sempre entra numa briga, sempre começa a conversa com uma discussão, você vai toda hora colher o mesmo resultado de chateação, de vocês estarem afastados, desgastados e não conseguirem resolver o assunto. Quando eu entro para uma conversa, eu tenho que pensar qual é o objetivo que eu quero alcançar. Eu quero só desabafar e falar um monte de coisa na cara dele, na cara dela, dizer as minhas razões. Não, é porque, Adriana, eu acho injusto eu tentar conversar assim numa boa, porque ele não merece, ela não merece. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de qual é o objetivo que você quer colher dessa conversa. Para tudo, gente, até para uma conversa, eu tenho que ter um objetivo claro. Se você quiser colocar alguma pergunta, tá? Deixa eu dar uma interrompida aqui. Tem um quadradinho aqui embaixo com ponto de interrogação. Você pode escrever a tua pergunta dentro da situação que você está passando. Então, até para uma conversa, eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter uma maneira de entrar naquilo e de saber que se eu estou fazendo sempre da mesma forma, não adianta, não resolve. Eu vou ter os mesmos resultados. Se eu estou plantando sempre discussão, eu vou colher discussão. Diz que quem semeia vento, colhe tempestade. O que é que você está semeando na hora de uma conversa? Você já chega armado, já chega armada, já chega para briga, para realmente defender o seu ponto de vista? Não, dessa vez eu vou provar para ele, eu vou provar para ela que eu tô certo. Pronto, já começou errado. Ou você quer conquistar realmente resultados diferentes e para isso vai ter que agir diferente, ou você quer manter sempre aquele ou aquela que tenha razão na conversa. Quem quer ter razão sempre na conversa não está pronto para conversar. Quem sempre quer defender só o seu ponto de vista e não consegue ouvir o outro, não está pronto para uma conversa realmente que traga resultados. Gente, isso que eu estou falando, eu ensino todos os dias no meu consultório. E isso é uma prática que eu também tive que aprender como esposa. E isso é uma prática que eu tenho que desenvolver nos meus relacionamentos. Nem sempre é fácil, mas se eu quero ter resultados novos, eu preciso ter uma disposição nova. Então, se desarme para conversar, se prepare para essa conversa, se prepare para ouvir o outro, mostre para o outro que você realmente tem interesse em ouvi-lo, que não é só mais uma conversa para você despejar o que você acha, as suas razões. E uma forma de você não ofender é dizer, olha, amor, né? Se é marido e mulher, eu não sei como é que você trata o seu cônjuge, mas talvez até a forma de você tratar. Algumas mulheres até estão certas, alguns homens até estão certos na conversa, mas não sabem a hora também de conversar, não sabem como conversar. Mulher tem a mania de o homem chegou em casa, ela já sai descarregando tudo que ela está sentindo e vira uma forma de falar tão agressiva que parece que é só reclamação. E aí o homem não vai te ouvir. E alguns homens, até às vezes, tem marido que está demorando para chegar em casa para ver se chega numa hora que pega já às vezes a mulher até já dormindo, para não ouvir mais brigas e discussões. Então, cuidado com isso.
Cuidado, tem gente, eu já ouvi relatos de homens que disseram para mim, ai Adriana, você tá defendendo os homens? Não, é porque geralmente os homens estão fora e os homens têm dificuldade para conversar. Então eles dizem assim, eu já não tenho prazer de voltar para casa, porque eu sei que já é mais uma briga que nós vamos ter, que eu vou chegar lá e ela vai reclamar. Então tem que saber a hora de conversar, tem que saber a forma de conversar. Às vezes tem que receber o marido de uma forma carinhosa, se preparar para isso, para depois falar, amor, hoje eu estou precisando conversar com você, eu não estou bem, tem algumas coisas que eu queria te falar que eu estou sentindo. Quando você fala isso, você também pode preparar o seu marido, que às vezes ele tem uma forma de pensar que ele tem que te dar uma solução de imediato. E aí você vai falar para ele, amor, não é que eu quero uma solução, mas eu preciso que você pelo menos me ouça. A gente pode até voltar no assunto depois, porque às vezes você está precisando só desabafar. Mas tem a forma de dizer, tem a forma de falar, né? A Maria está dizendo assim, Deus me livre, ele volta assim, que bom, né? Que bom que isso acontece. Mas tem mulheres que têm essa demanda, que o marido já está criando outras formas de não ter esse encontro em casa à noite ou chegar mais tarde para ver se evita uma discussão. Então, assim, tem a forma de falar. E aí você vai dizer, e mulher, aí uma outra coisa. Numa conversa, homens vão falar de fatos, de pensamentos, de coisas objetivas. Geralmente é assim, tá? Eu vou falar a regra geral. Tem as exceções? Tem homens que são mais sensíveis, que são mais emocionais e que falam de sentimentos. Tem homens que têm baixa autoestima, têm sentimentos de insegurança. Tem homens que têm uma série de situações que numa conversa eles são altamente melindrados. Tem isso? Tem. Mas geralmente os homens vão falar mais de fatos objetivos e vão falar de pensamentos. As mulheres vão falar de sentimentos, de coisas mais emocionais. E às vezes a mulher entra numa conversa já surtada, falando, meu Deus, eu não aguento mais e não sei o que. Homem não consegue entender isso. Tá? Ele tem dificuldade de lidar com o choro da mulher, com o desespero dela. Aquilo para ele às vezes é complicado lidar, porque o homem tem uma forma mais objetiva de pensar. Então a mulher precisa se preparar para essa conversa. Ah, Adriana, quer dizer que eu nunca mais posso chorar, que eu não posso sentir nada? Não é isso. Mas se você está vendo que você está tendo uma forma de conversar, que todo momento você se desestrutura na conversa e isso já está fazendo com que o seu marido se feche para esse momento, então você precisa perceber que para você conquistar um resultado novo, você vai ter que mudar isso. Então você pode até falar de um sentimento, mas você tem que preparar o cônjuge para isso. Olha, amor, eu queria falar de uns sentimentos que eu estou tendo. Eu te ouvi aqui, entendo o teu lado, mas quando isso acontece, eu sinto isso, e isso tem me feito mal, eu não estou conseguindo lidar. Eu queria, junto com você, olha só, você não está acusando a ele, você está trazendo ele para perto. Eu queria, junto com você, pensar uma forma da gente tratar isso. Pode até ser que agora você não tenha uma solução, mas será que a gente poderia voltar num outro momento para conversar sobre isso, né? E aí você prepara. Eu vou falar de um texto aqui, né, da Bíblia. Não estou aqui ensinando espiritualidade para ninguém. Fique à vontade, se você não é evangélico, se você tem a sua religião, mas eu quero contar uma história bíblica, que é uma história, né, que aconteceu porque esses personagens existiram, né? A rainha Esther, ela queria fazer um pedido para o rei, né, para o marido dela. Antes dela fazer o pedido, ela fez 2 banquetes para ele. Ela fez 2 jantares. Ela fez um jantar, ele comeu bastante, ficou feliz com ela e ele falou, sim, pode fazer o seu pedido. Ela assim, não, vamos fazer o seguinte,
amanhã a gente tem um outro banquete e depois desse banquete eu converso com você. Então, assim, essa história, ela mostra um princípio de sabedoria, que a mulher, às vezes, para conversar com o homem, tem que prepará-lo para essa conversa. De, às vezes, não fazer o pedido de imediato, de dar tempo para ele pensar. Os homens precisam, às vezes, refletir para ter uma resposta, porque ele se sente muito, às vezes, pressionado. Às vezes não é nem você que está pressionando, mas por ele saber que ele tem um papel de trazer essa segurança para a mulher, né? Porque o homem, ele traz, se ele tiver um posicionamento firme, de direções seguras para casa, ele traz uma segurança para esse emocional da mulher que às vezes está abalado. Então ele se sente na obrigação de fazer isso. Se você prepara ele, amor, eu tô conversando hoje aqui, mas a gente não precisa resolver hoje. A gente pode pensar, eu queria que você pensasse, que a gente voltasse a conversar. Opa! Ele já vai ver, tem alguma coisa diferente. Ela não me cobrou, né? Ela não me forçou. Aí ele pode se abrir. Não é receita mágica. Tem homens que têm mais dificuldade. Às vezes o relacionamento já está num desgaste maior, mas isso pode acontecer, tá? De você, às vezes, não conseguir logo de cara. Então, você vai ter que começar a persistir. Isso é importante. Tem gente que quer empreender uma mudança no relacionamento, faz uma vez, viu que não deu certo, não dá certo, tá vendo? Ele é grosso mesmo, ela é grossa. Não é assim, gente. Se você tá vindo de uma sucessão de conversas mal sucedidas, então você agora, para mudar isso, você vai ter que persistir, fazer outras vezes, voltar, amor, eu tô tentando realmente conversar com você na boa, eu quero essa mudança pro nosso relacionamento, eu tô revendo, pode abrir, não precisa fingir, eu tô revendo a minha forma de falar contigo, realmente eu quero persistir nisso, eu quero ter uma maneira diferente de te tratar, né? Nem sempre eu vou acertar, mas eu tô buscando fazer isso. Que tal a gente começar a ter uma nova forma de se relacionar? Agora, para o relacionamento funcionar, tem que também funcionar as outras coisas. Tem que ter intimidade sexual, né? A mulher que só quer conversar e não está disposta a ter relacionamento sexual, vai colher um marido fechado. Adriane, quando é ao contrário, quando é o marido que não quer ter relacionamento, ou é por algum desgaste que o relacionamento já tem e ele perdeu o interesse por você, ou ele pode ter algum vício em masturbação, em pornografia, né? Ou, na verdade, algumas coisas que eu já expliquei, tem um vídeo lá no meu YouTube, não dá pra gente entrar aqui. Ou ele pode estar com algum problema situacional que está tirando a paz dele e ele não está conseguindo nesse momento ter cabeça, pode estar numa depressão, algum medicamento que ele está tomando ou alguma situação hormonal. Mas geralmente o que os homens querem é sexo. E aí, se a mulher só quer conversar e não quer ter relacionamento sexual, não funciona. Esse homem não vai se abrir para conversar contigo. Então tem que ter as duas coisas. Estão entendendo? São as duas formas básicas de relacionamento no casamento: diálogo e relacionamento sexual. Não, eu não quero ser simplista, tem mais coisas, tá? Mas eu tô falando das formas básicas de realmente o relacionamento acontecer com saúde. Entenderam? Então, assim, eu tô vendo aqui que tem 3 solicitações para entrar. Eu não sei se realmente as pessoas querem entrar. Se alguém quer entrar, pode me pedir. Eu posso até abrir, não sei se tem tempo ainda. Mas você pode fazer a sua pergunta por escrito aqui, né? E eu respondo para você. Então, gente, tá ficando claro como é que você tem? É treino. Eu sempre falo aqui,
Se isso não está acontecendo na sua vida, no seu relacionamento, seja o que for, o assunto que eu trouxer aqui, você tem que entender que se não está acontecendo e se você não sabia fazer, é treino, é realmente começar a fazer. E outra coisa, prestar atenção nos vícios emocionais. Adriana, o que são vícios emocionais? Tanto você como o seu cônjuge ou outra pessoa, né? Tem gente que quer usar isso para outros relacionamentos, namoro, pais e filhos. Nessa semana uma mulher me perguntou sobre relacionamento pais e filhos. Eu achei que ela queria saber alguma coisa dela como mãe. Não, ela estava falando dela como filha e questionando como é que ela lidaria com os pais dela, que ela percebe que tem um relacionamento tóxico com eles, né? Então, supõe-se já que é uma pessoa maior, adulta, e que está questionando isso. Então, assim, se você tem sentimentos tóxicos, vícios emocionais, né, seus, você é uma pessoa que critica muito, talvez outra pessoa do relacionamento seja aquela que está acostumada a ser criticada, a se fazer de vítima, e aí vira esse ciclo vicioso aonde um está acostumado a agir de uma maneira que alimenta o vício do outro. E esse sentimento de ser criticado e de se fazer de vítima alimenta ainda mais o vício do outro de que é de criticar. E aí um vira um abusador emocional e o outro abusado. Estão entendendo? Então você tem que perceber como é que é a forma que vocês agem, se tem vitimização, se é muita crítica, se é grosseria, o que é, para que você elimine no relacionamento essa forma de agir. Então, se você, por exemplo, era a pessoa que criticava muito, você vai ter que eliminar essa forma de conversar, parando de criticar, para que o outro não seja alimentado no vício. Só que até que isso vire um ciclo agora virtuoso, como é um vício, a gente sente falta. Então a outra pessoa que às vezes não está ouvindo aqui o que eu estou falando para você e que você vai começar a buscar sair dos seus vícios emocionais, como ela não tem consciência disso, e você não vai falar, você é viciado emocional, tá vendo? Eu aprendi isso lá na live e agora eu quero ensinar. Não é assim que a gente muda um relacionamento, toda hora dando lição de moral no outro, tá? Então, assim, você vai fazer a sua parte. Então, você vai parar de criticar. Só que você vai ver que o outro, como ele ainda tem o vício dele, ele vai dar um jeito de alimentar esse vício, provocando você para alguma discussão onde você volte a criticar. Então é isso que tem que ter atenção no relacionamento. E aí até sair desses vícios emocionais dá trabalho, porque o vício faz falta. Você inconscientemente, se você tem o vício de criticar, você até sabe que aquilo não é bom, que traz um desgaste para o relacionamento, mas na hora que você está fazendo, lá dentro você está virando os olhinhos de prazer, porque é um padrão que você aprendeu durante a sua trajetória, que você agora, toda hora, está colocando em prática no relacionamento. Você é viciado emocionalmente e você vai sempre dar um jeito, isso é inconsciente, de procurar alguém que alimente esse vício em você. Todos nós somos viciados emocionalmente. Todo mundo tem um vício emocional. E a gente precisa descobrir quais são os nossos vícios. Quando a gente descobre os nossos vícios e começa a dar um jeito de não alimentar, então se você era uma pessoa que criticava muito, você vai agora buscar não criticar, às vezes até mudar a forma de falar, de começar a elogiar. Você simplesmente não reclamando, não criticando, de você às vezes assim, não tá certo, você tá certo, vamos conversar melhor sobre isso. Opa, você já não criticou, você já se abriu
para conversar de uma outra forma. Então você deixou de alimentar o seu vício e o vício do outro. E quando o vício não é alimentado, esse ciclo vicioso ruim de desgaste no relacionamento começa a acabar e vocês começam a ter saúde. Mas como eu falei, é vício, então não é da noite para o dia que acaba. Gente, uma vez eu comecei uma reeducação alimentar já há alguns anos atrás, e a primeira vez que eu fui entrar nesse processo, teve um dia que eu surtei do nada. Eu falei assim, quer saber, ninguém manda em mim, eu como o que eu quiser. Ninguém estava mandando em mim, fui eu que fui atrás do processo, fui eu que quis começar um processo de reeducação alimentar. Naquela hora que eu surtei na frente de um prato de comida à noite, eu vi o quanto é difícil sair de um vício, porque comer também é vício. Não é só drogas, não é só álcool, né? Não é só cigarro que é vício. Nós somos viciados emocionais. E tem gente que é viciado em comer, que é uma forma de ter prazer, comer, 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 comer. Quando você tenta sair disso, você vê que é difícil, né? Eu acho que é Raquel, né? A Lomar Raquel, ela tá falando aqui, a Loma Raquel. Eu cobro muito a atenção que ele não me dá. Em contrapartida, ele se zanga comigo e discutimos. Agora estou aprendendo que eu estou viciada em cobrar o que eu faço nesse caso, pois sou muito sentimental. Olha aí, não é cobrar. Você vai fazer o seguinte, Raquel, você vai começar a dar a ele aquilo que você sabe que para ele é importante. O que você sabe que para ele é importante? Eu fiz uma live essa semana que eu falei sobre isso. Sempre que a gente quer ter alguma coisa do outro, a gente tem que dar primeiro para o outro aquilo que é importante para ele. Então você vai semear, ao invés de você cobrar, você vai semear nele aquilo que você quer ver, que você sabe que ele quer ter, para que você tenha aquilo que você quer dele. Então, se você quer a atenção dele, o que é importante para ele? Às vezes a gente diz, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não é verdade. A gente tem que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Porque às vezes o que é importante para você não é importante para ele. Mas se você quer conquistar algo que é importante para você, faça primeiro para ele aquilo que é importante para ele. Porque aí ele vai... você está acionando um gatilho emocional da reciprocidade. Quando a gente faz alguma coisa para o outro, que para ele atende às necessidades dele, ele se sente constrangido e na obrigação de retribuir. Por que a gente diz para a pessoa, quando a pessoa faz alguma coisa para a gente vai agradecer, a gente diz assim, muito obrigado. A gente está dizendo, eu estou agora obrigado a, de alguma forma, te retribuir. Eu estou dizendo nesse cumprimento, nessa forma de dizer a minha gratidão, que eu me sinto agora obrigado a retribuir. Que eu quero, de alguma forma, ser recíproco, que eu quero corresponder àquilo que a pessoa está fazendo para mim. Tá entendendo? Então, a forma de você parar de cobrar é você primeiro descobrir o que é que acessa o coração do meu marido, o que é importante para ele. Naquele livro, As 5 Linguagens do Amor, fica fácil entender isso. Uma das coisas que às vezes é difícil o diálogo ou ter a reciprocidade é porque às vezes você está fazendo para o outro aquilo que é importante para você. Um tem a linguagem de amor de toque físico e o outro de tempo de qualidade. E aí você está querendo tempo de qualidade, tô supondo aqui, tá? E o seu esposo está querendo toque físico. E aí você está cobrando essa atenção dele, mas ele está esperando o teu carinho. Tá entendendo? Um tem
a forma de linguagem, formas de servir, e o outro tem palavras de afirmação. Poxa, eu estou fazendo tudo, eu cuido da casa, eu cuido dele, eu deixo a comidinha que ele gosta, mas ele está esperando ouvir de você, né? Às vezes você está tratando o outro com a sua linguagem de amor e ele não faz nada para mim, aí cobra. Ele não faz nada de volta para mim, tá entendendo? Mas ele está esperando de você elogio, de você falar, ô amor, como você é bom para mim, isso e aquilo outro, e você só está servindo e não é isso que atende a demanda dele. Então essa é a maneira de você conquistar comunicação, diálogo de qualidade, se desarmando, se preparando para uma conversa, realmente ouvindo sem interromper, e estar preparado para não querer já de imediato os resultados, tá bom? Não tiveram perguntas, acho que o que eu falei aqui, não sei se vocês estavam tão compenetrados e eu já trouxe todas as respostas, né? Mas eu quero dizer que todos os dias, às 9h47, horário de Brasília, eu vou estar aqui de manhã trazendo um tema que vai ajudar o seu relacionamento. Aí ela tá dizendo aqui, né? Nunca pensei dessa forma, te agradeço pela ajuda. Que bom que te ajudou e espero que tenha ajudado a todos que estão aqui comigo nesse momento. Compartilha, se você quiser já tirar um print agora da tela antes da gente encerrar, eu vou ficar muito feliz. Será uma forma de você dizer para mim que o meu conteúdo realmente foi relevante para você. Então tira um print da tela, publica no seu stories para que mais pessoas às 9h47 estejam aqui junto com você, ouvindo esses momentos aqui que eu vou trazer, alguma coisa sobre relacionamento que vai ajudar no teu casamento, às vezes no relacionamento pais e filhos, amizades, né? Tem muitos princípios aqui que cabem para muitos relacionamentos. Então eu queria te pedir isso, que você, se isso foi significativo, que você tirasse um print da tela, me marcasse, né? Eu mudei o nome aqui, porque muita gente queria me procurar, então ao invés de ser GPS Casamento, eu voltei pro meu nome, Adriana, no final, Adriana com H, Pacheco. Me marca, mas o projeto GPS Casamento continua, me marca e mais pessoas vão estar entrando todo dia às 9h47, eu vou estar aqui com você. Não entrei esses outros dias, 2 dias aqui passados, porque eu estava no congresso, como eu avisei, e realmente não teve tempo para eu fazer isso, tá? Então, tira um print da tela, vai ser uma forma de você dizer para mim que é relevante, é significativo, e eu vou ficar muito feliz de saber que aquilo que eu tenho falado aqui tem sido importante para você e que pode alcançar muito mais pessoas. Tá bom? Um beijo a todos. Amanhã tem mais. Às 9h47, horário de Brasília, nós vamos estar juntos aqui no GPS Casamento, falando de mais um tema que pode ajudar o teu relacionamento. Muito feliz por estar aqui hoje com vocês. Beijo!